Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Quero deixar um texto da palavra de Deus em Êxodo, capítulo 1 e versículo 15, da palavra do Senhor, que nos diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajuntares no parto e as hebreias e as vedes sobre os assentos, e se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Nós estamos diante de um texto que nos revela a fúria do inimigo sobre os nossos filhos. Os filhos são herança do Senhor, nos diz a palavra de Deus. Galardão de Deus. Mas Faraó, simbolizando aqui o inimigo, o adversário Satanás, ele deu uma ordem a essas duas parteiras que matasse todo o menino homem que nascesse ali das hebreias do povo de Israel. Fizesse abortos, matasse. Porque a palavra do Senhor nos diz que nenhum homicida, suicida, matricida tem parte no reino de Deus. Mas essas mulheres, essas parteiras receberam a ordem, e essa ordem não veio de Deus. Veio do inimigo do povo de Deus. E o diabo, em João capítulo 10, versículo 10, diz que ele veio matar, roubar e destruir. E muitos estão matando seus filhos, abortando os seus filhos, porque uma ordem de Faraó, do inimigo, que sabe que aquela criança que vem ao mundo é um projeto de Deus. As famílias estão matando os seus filhos, as mães, os pais, trazendo para os seus lares o pecado, prostituição, alcoolismo, drogas, desobediência, rebelião, tudo aquilo que afronta a palavra de Deus. E os filhos também vão entrar neste caminho de fracasso, de derrota, de pecado, e vão ser mortos, porque o salário do pecado é a morte. Muitos pais e muitas mães têm matado seus filhos, têm aceitado o decreto de Faraó, com palavras, no trato,
no tratamento dos seus filhos. A palavra, ela serve para abençoar e para amaldiçoar. A palavra de uma mãe, de um pai, contra a vida de um filho, tem muito poder. E nós devemos abrir a nossa boca e profetizar na vida dos nossos filhos salvação, libertação, cura. Através do nome de Jesus, através da palavra de Deus ou pela palavra de Deus. E muitos pais e muitas mães estão matando seus filhos antes mesmo de nascer, no aborto, que é refutada pela palavra do Senhor. Porque o Senhor quem dá o sopro de vida. Em Jeremias, capítulo 1, verso 5, a palavra do Senhor diz: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu te escolhi, eu te consagrei. Então é do ventre da mãe. Os filhos são consagrados ao Senhor. Informe o salmista de Davi, diz que o Senhor conheceu ele ainda quando estava sendo formado, os seus ossos. Os filhos que Deus nos deu. Mas quanto estão abortando seus filhos, matando as crianças que já estão formadas no ventre, por um relacionamento conturbado. E muitas vezes aquela pessoa, o homem ou a mulher, diz que se não abortar, não vai ficar com aquela pessoa, não ama aquela pessoa, não ama aquela outra pessoa. Estratégia de Satanás, de Faraó, para destruir aquela vida. Porque a palavra do Senhor diz que quem ama tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é paciente, não trata mal. E assim sucessivamente. Mas a ordem, o decreto de Faraó era que matasse todos os meninos que nascessem. Porque o povo estava multiplicando, estava crescendo. E o inimigo, ele não quer ver o teu crescimento. Ele não quer ver o teu filho crescer, se formar, ser um homem de Deus, ser uma autoridade, glorificar o nome do Senhor nesta terra. Ele quer destruir as famílias, os filhos. Mas a palavra do Senhor diz que essas mulheres, as parteiras, porém, temeram a Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. O temor à palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos ler aqui Provérbios, capítulo 1, da palavra do Senhor.
1 e versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E essas mulheres temeram ao Senhor, ao Deus dos céus, ao autor e consumador da vida, do mundo, da salvação. E elas... E agora, versículo 19, capítulo de Êxodo, versículo 19 do capítulo 1, nos diz assim: E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos, antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. E aconteceu que, como aquelas mulheres temeram a Deus, preservaram, guardaram com as suas próprias vidas, correndo risco de vida, mas elas tinham o temor de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus em suas vidas, e o Senhor os abençoou, prosperou as suas vidas. Não é pela perseguição, não é pelo aquilo que você está passando que você vai tirar a vida do seu filho, você foi deixada sozinha, o companheiro, o marido, o noivo, o namorado deixou você porque você engravidou, está com um filho, carregando um filho, uma herança do Senhor no seu ventre. E Faraó queria que você matasse, abortasse, mas você temeu a Deus. Você vai temer a Deus, porque o Senhor ele vai ser o teu amparo, Ele vai estar contigo para criar esse filho. Ele vai prosperar nesta terra. O Senhor fará desse teu filho um instrumento poderoso nesta terra. Se você temer a Deus, se você guardar o teu filho, preservar o teu filho, cuidar do teu filho, porque esta é a obra e a vontade de Deus.